Olá, entusiastas da melhoria contínua, nós estamos aqui para mais um episódio do Vem Pro Gemba. E hoje nós vamos conversar com o especialista em melhoria contínua, Rafael Lunardi, que também já foi um aluno da escola Gemba. Na época se formou em Black Belt, Lean Six Sigma, mas vai contar pra gente aí que faz muito tempo que ele atua nessa área, experiências que ele viveu nas empresas por onde ele passou, a consciência que ele tem hoje também, né, sobre a necessidade de atuar com gestão e operação enxuta, utilizar metodologias eficazes que geram resultados e desmistificar, né, o que é um profissional da melhoria contínua no dia a dia, o impacto que isso tem na carreira de um profissional. Seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer receber ex-alunos nossos. É bem bacana quando a gente tem um bate-papo com os nossos alunos, com os profissionais que passaram pela nossa escola, que vem contar, ok, depois disso, né, depois dessa formação, depois de mergulhar, por exemplo, no teu caso, no próprio Black Belt, que é uma formação muito robusta, de estatística pura, mas também que traz resultados de alto impacto financeiro. E às vezes as pessoas ficam com dúvida, Rafael, o que é o profissional de melhoria contínua? O que tem por trás desse termo, né, especialista em melhoria contínua? E hoje você está aqui com essa missão, desmistificar, né, porque afinal de contas o profissional de melhoria contínua tecnicamente tem que entregar muito resultado, não é mesmo? Exato. Bom, primeiro, né, para mim é uma honra, né, tá aqui podendo compartilhar conhecimento, poder expandir também o conhecimento das pessoas que assistem o podcast. Assim, um profissional hoje de Lean, ou seja, o Green, o Black, ou até mesmo o White e o Yellow, eles, assim, você aplica o Lean hoje em tudo que você faz. Só que algumas pessoas, elas ainda precisam entender como que funciona isso. Um profissional hoje que ou seja especialista, ou uma pessoa que, né, faz algum tipo de aplicação das ferramentas, ou que trabalha com isso em específico, ele é um profissional, acima de tudo, muito analítico. É uma pessoa um profissional que quando ele vai no Gemba mesmo, eu sempre falo, né, eu sempre gosto de estar no Gemba, no piso da produção, da operação, ele tem que analisar muito. Então, é uma pessoa que analisa muito, por isso que eu falo no perfil muito analítico, né, e ele usa muito planejamento naquilo que ele faz. Não basta você ter uma ideia, ou você compartilhar, buscar alguma forma de melhoria, alguma forma de redução, seja, né, tempo, custo, enfim, aquilo que você precisa aplicar naquele momento. Você tem que ter um foco muito grande em análise. Então, você precisa saber como fazer esse tipo de análise. Você vai conversar muito com as pessoas de operação. Você vai realmente ficar lá, desprender um tempo, né, investir um tempo, para você poder entender quais são as mazelas das operações, o que você pode estar ajustando, porque são pequenas ações que você aplica no dia a dia e que, em alguns casos, não tem custo algum, né? É um treinamento, é uma análise um pouco mais aprofundada, é um documento que você pode estar emitindo, fazendo um treinamento focado, um exemplo, né, uma loop, a lição de um ponto. Então, isso traz um benefício para qualquer tipo de processo, mas ele é pontual, né, e por isso que eu falo, ele é muito analítico. Você precisa analisar muito bem, você precisa planejar muito bem aquilo que você vai fazer, para depois, sim, na hora da execução, para que aquilo se torne uma execução tranquila, ou seja uma transição, ou seja uma aplicação de alguma melhoria ou alguma transformação. Então, para aquilo ali se tornar tranquilo, para não ser atropelado, para você não pular etapas, principalmente, porque em muitos locais, esse é um grande problema. As pessoas pulam etapas e querem chegar no mesmo resultado, e você não consegue chegar nesse resultado sem que você respeite o tempo de cada etapa. Você trabalhou em empresas, assim, de diversos setores, assim. Dentro desse cenário da tua carreira, aonde que foi o momento que você falou, não, agora eu vou fazer uma formação de Black Belt, Lean Six Sigma, eu vou mais fundo, apesar que já trabalhava há muitos anos com o Lean, né, e o Lean, obviamente, todo mundo sabe, é a base, né, não adianta querer ir direto para um Black Belt se não tem a base do Lean, não adianta querer ir para o Green Belt se não entende, né, os princípios, as ferramentas, os conceitos, né, a filosofia de gestão e operação enxuta como um todo. E que momento que você entendeu assim, é a hora de eu ir buscar, que necessidade que você teve dentro, né, do ambiente onde você estava trabalhando, naquele momento da tua carreira que você entendeu que era um momento de buscar uma formação de Black Belt Lean Six Sigma?
Assim, eu já venho trabalhando com a metodologia até bem antes do que como que a gente conhece hoje, né, do Lean, do Six Sigma. Então, assim, desde lá, 2002, 2003, até pelas as minhas passagens, minhas experiências, então eu já vim aplicando isso, né, de uma certa forma, de um certo modo nas minhas atividades. Só que daí realmente eu comecei a ter uma ascensão na carreira e tudo mais, né? E em alguns pontos ali eu comecei a identificar algumas travas minhas mesmo, sabe? Que eu precisava ter uma forma de leitura daquele momento, né? Daquela ação que eu precisava tomar. Só que eu não tinha aquele conhecimento específico, né? Eu não tinha aquela expertise naquele momento. Então, Seria como no caso, estou vivendo um problema aqui na minha área, na minha função, no que é o meu trabalho, aqui estou com esse desafio, tenho um problema aqui dentro da empresa e não estou sabendo como resolver? Isso, seria mais ou menos por esse caminho, não seria exatamente esse ponto, mas seria mais ou menos por esse caminho, porque eu posso citar aqui milhões de exemplos, né? Chega a um determinado ponto que o próprio profissional, ele começa a se sentir que ele precisa entregar mais do que aquilo que ele está fazendo. Né? E isso há 10, 15 anos atrás era um plus, hoje já não é mais. Hoje já é necessário para que o profissional consiga entregar o resultado. É requisito. Já virou um requisito, exato. Então, antes era uma característica, hoje não é mais, hoje é obrigação do profissional. E eu acho que esse foi um dos pontos que me motivaram. Como eu falei antes, eu já vinha trabalhando com a metodologia, com toda aquela aplicação, só que em um determinado ponto existiu uma virada de chave, para que eu pudesse realmente expandir mais o meu conhecimento, pudesse ajudar as pessoas, porque hoje você aprende mais ensinando do que fazendo, ou do que, né? Então, você precisa ter aquele upgrade, você precisa ter, em um dado momento, você precisa virar a chave. Tem pessoas que são mais cedo e tem pessoas que são mais tarde, mas todo mundo vai acabar tendo que fazer essa escolha. Eu fiz essa escolha lá em 2016, 2017, né? E depois eu comecei a fazer ali as minhas especializações, mas isso foi para que eu pudesse realmente entregar mais resultado, né? Para que eu pudesse ter mais visibilidade mesmo daquilo que a gente estava fazendo e a visibilidade de futuro mesmo, né? O que a gente poderia estar pensando em fazer daqui 1 ano, 2 anos, né? Porque você começa em um determinado ponto, você tem a cabeça de uma pessoa que trabalha com isso, ela ferve de ideias, mas em um determinado ponto você precisa saber como aplicar aquilo. Então, as formações, as suas especializações, tudo aquilo que você traz de bagagem específico, aquilo faz com que você consiga ter um norte, né, especificamente para resolver problema. Eu sempre fugia de problema quando eu era novo. Hoje eu ganho a vida resolvendo problemas. Então, assim, para mim é muito gratificante. E chegou nesse ponto de virada de chave que eu pensei, não, agora eu preciso. Agora é o momento, agora eu vou conseguir expandir, vou conseguir melhorar também os resultados que eu entrego. E depois a formação de Black Belt, né, que consolidou todo, né, o teu conhecimento, já exercitado há muitos anos, quando nem se falava em Lean no Brasil, né? Exato. Em 23 anos atrás, pouco se falava, as multinacionais sabiam sobre o sistema Lean. Basicamente era o Kaizen. Era Kaizen, né? Existia lá o departamento de Kaizen, mas não se falava na forma Lean que a gente tem. Era o 5S, o Kanban e o Kaizen. Isso, exato. E mesmo assim era muito difícil de você conseguir fazer com que as pessoas entendessem o porquê daquilo. Então você tinha que realmente mostrar o resultado, por que a pessoa estava fazendo, por que o colaborador tinha que entrar naquele barco lá para poder navegar todo mundo junto, né? Era um step by step que você tinha que fazer. E era uma luta, né? No início as pessoas elas não tinham todo aquele conhecimento, você precisava deixar bem mastigadinho para as pessoas entenderem realmente por que a gente estava fazendo aquela melhoria, por que a gente estava aplicando. Ah, mas eu sempre fiz dessa forma. Mas agora nós vamos ter que melhorar essa forma de fazer, né? Então, era um pouco trabalhoso você trabalhar aquilo na mente das pessoas, no dia a dia das pessoas, mas o resultado era enorme. Você tinha um impacto com uma simples aplicação, como você citou, o Kanban,
na área de produção já tinha um impacto gigantesco, né? Você conseguia prever qualquer tipo de problema já muito antecipadamente. Sim, sim. Mas voltando à pergunta, eu perguntei para você quando não, o que que mudou, né, de fato, depois de você mergulhar, por exemplo, no conhecimento da metodologia do Six Sigma, que te dá ferramentas para você trabalhar com projetos de alto impacto financeiro. Quais foram as primeiras melhorias que você fez? Quais foram os primeiros projetos e resultados que você teve utilizando a metodologia? Até engraçado você falar, porque um dos primeiros impactos que eu tive, e que eu tive assim um resultado bem expressivo, foi justamente em planejamento financeiro. Porque todas as ações que você coloca dentro de processos, dentro das operações, seja produção, seja operação logística, operadores logísticos em si, né, tudo aquilo que você faz de ação dentro do ciclo lá do PDCA, esse é um dos primórdios de tudo, você tem que fazer um PDCA muito bem feito. O que mudou realmente é que me abriu assim muito a mente em relação a planejamento estratégico e planejamento financeiro. Não adianta nada você ter as ferramentas, você ter toda a capacitação e você não tem uma mensuração financeira para você executar aquilo. Então, eu acredito que antes de tudo, a parte financeira ela impactou bastante, porque daí eu comecei a visualizar aquilo que a gente ia precisar. E também dimensionar o resultado. Exatamente. Porque daí quando você tem um planejamento financeiro, ele pode ser lá anual, pode ser semestral, enfim. Eu gosto de trabalhar com planejamentos trimestrais, que ele é um pouco mais... Você tem um pouco mais de trabalho no começo, mas ele te traz um resultado um pouco mais fidedigno. E você consegue ter uma ação em algum determinado momento. Se ele começar a se perder em algum ponto, você tem uma ação de segurar um pouco mais rápido. Então, se você esperar muito tempo, ele pode se perder em algum momento e você ter que trabalhar mais ainda para poder recuperar aquilo ali. Então, o primeiro impacto que eu senti mesmo, que claro, me abriu sim a mente de uma forma gigantesca, mas o primeiro impacto que eu senti mesmo foi em planejamentos financeiros, que eu não fazia antes. Claro, a empresa fazia, departamento financeiro e tudo mais, mas eu comecei a praticar isso de uma forma particular, para que daí sim começar a fazer o planejamento de ações dentro daquilo. Porque, querendo ou não, isso está intrinsecamente ligado. Não adianta você ter um baita de um planejamento, você ter um planejamento orçamentário deficiente e você não vai conseguir aplicar aquilo que você planejou. E você pode ter a melhor ferramenta do mundo. Se os dois não caminharem juntos, eles não vão conseguir ter um resultado, pelo menos o resultado esperado. E é aí que muitos profissionais se frustram. Porque você pensa, puxa, eu trabalhei tanto e não deu certo. Mas por quê? Daí você tem que fazer a tua logística reversa do teu planejamento. Nesse momento que eu entendi que o meu grande impacto foi a questão financeira dos planejamentos. Tinha que ter, antes de mais nada. Para daí sim você conseguir dimensionar o teu planejamento de execução da melhor forma. E até pela questão do tempo. Se você tem um planejamento orçamentário mais assertivo, mais coerente com a tua realidade, o teu planejamento das ações de aplicação, ou de mudança, ou de qualquer outro tipo de projeto da parte operacional, ele vai também ser mais assertivo. Tá. Dada assim a tua experiência, de como a gente já falou aí, mais de 2 décadas trabalhando com isso, você trabalhou em empresas assim de diferentes portes e de diferentes setores. Conta pra gente qual que é, o que você, na tua percepção, qual que é a diferença de trabalhar com ferramentas de melhoria contínua, com Lean, Six Sigma, numa empresa menor ou de uma multinacional? Quais contextos você percebeu entre as duas? São pontos um pouco particulares, porque eu já, como você falou, trabalhei em multinacionais, né, várias, e trabalhei também em empresas menores, né, que não tem um volume tão grande de pessoas, colaboradores, tem bem menos colaboradores, empresas familiares também, né, que começaram a partir para esse ponto da corporativização, né, de sair de uma empresa familiar e entrar para uma empresa corporativa. Mas eu vejo assim, é muito particular mesmo, porque existem culturas e culturas. Eu vejo que o que muda na realidade é a forma que você vai estar aplicando aquilo, né? Se você chegar de uma forma querendo ser o esperto, querendo dizer, não, eu sei tudo, nós vamos melhorar, vamos reinventar a roda, não vai dar certo. Principalmente em empresas
onde ela está ainda no patamar de empresa familiar ou passando por um processo para corporativizar. Essa forma que você aborda os temas, então tem que ser muito bem explanado, porque você pode deixar, principalmente quando você vai aplicar algum tipo de metodologia para fazer, entre aspas, uma revolução, porque é isso que as pessoas pensam, o cara vai entrar, vai fazer uma revolução. Não é isso. Isso tem que deixar muito bem explicado, você tem que fazer muita apresentação, para que realmente você consiga vender a tua ideia de uma forma simples e objetiva. As pessoas que estão acima de você, os diretores, os CEOs, eles têm que entender que você está vindo ali para somar junto com o time. Por mais que você tenha larga experiência em várias empresas, ou empresas de 3, 4, 5 mil pessoas, como foi o meu caso em algumas passagens, você é mais uma pessoa do time, você está ali para agregar, você está ali para compartilhar experiências. Então eu vejo que a questão da cultura é como você vai trabalhar a cultura da aplicação, da metodologia, da forma que você vai trabalhar isso no dia a dia, trazer as pessoas para o seu time, porque tem pessoas que estão ali e não ouviram falar no Lean, não sabem o que é o Six Sigma. Ainda tem muita gente que não sabe isso. Nós estamos em 2025. Infelizmente. Ainda tem muita empresa que não sabe do que a gente está falando, quando a gente fala de Lean Six Sigma. Infelizmente. Porque, inclusive, eu tive algumas passagens agora, recentemente, quando eu comecei a aplicar a metodologia de planejamento simples, um Gantt, que é uma ferramenta que hoje é quase que básica, né, para a gente fazer um planejamento assertivo. Eu tive que explicar no começo para a diretoria como que funcionava aquilo, né? Por que eu estava fazendo aquilo, por que eu estava desprendendo tempo para fazer aquele planejamento, para que eles entendessem, assimilassem aquilo também de uma forma bem assertiva, e daí sim a gente pudesse começar a trabalhar, porque quando você faz uma apresentação bonita, gráficos e tudo, uma pessoa às vezes que ela não tem aquele conhecimento que você detém naquele momento, ela pode assustar. Poxa, mas o que é isso? Para que serve isso? Como que funciona isso? Então você tem que ter esse jogo de cintura, você tem que ter um profissionalismo muito bem definido para você poder explicar isso. Até porque ele pode olhar na percepção dele, né, e no nível de consciência dele, olhar e falar, nossa, isso é muito complexo, não vou dar conta, não vou conseguir executar. Exato. Até porque você não está trabalhando em uma empresa, vamos jogar assim, o panorama um pouco mais para baixo. Você está trabalhando em uma empresa familiar que tem lá 30 pessoas. Essa empresa, ela tem lá os donos, tem os irmãos, tem os tios, às vezes tem os primos, trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. É bem família mesmo, né? São pessoas bem ligadas umas com as outras ali. E daí você chega de fora, às vezes com um conhecimento, claro, um pouco maior, né? Tem essa abordagem sistemática de outra forma de trabalhar. A pessoa pode pensar assim, poxa, mas eu contratei ele para resolver os problemas e não para fazer apresentações. Só que é nesse momento que você precisa explicar e você precisa mostrar o que aquilo vai trazer de benefício. Porque eu trabalho com números. Eu não sou só de resolver problemas, porque atrás da resolução existe uma análise, existe um planejamento, existe toda uma cadeia de ações que você precisa planificar aquilo para você começar a trabalhar efetivamente, né? Botar a mão na massa. Tipo, preparar o terreno. Exato. Você não vai começar a construir a casa em um lugar alagado. Você vai precisar primeiro aterrar, você vai precisar fazer a fundação, você vai precisar fazer toda uma preparação antes de realmente começar a construir as paredes, levantar as paredes. Isso é básico, como eu falei no começo. O Lean, hoje nós temos um nome, temos uma metodologia, um significado, um objetivo. Mas há 10, 15, 20 anos atrás, nós não usávamos essa ferramenta como a gente tem hoje, bem difundida. Só que, infelizmente, hoje existem muitas pessoas que não têm esse conhecimento. É uma pena, mas eu acredito que nos próximos 5 anos, 5, 10 anos do mais tardar, com a força que ele veio, né, com essa questão aí da indústria 4.0, com a logística 4.0 que a gente já tem hoje, né, a IA, que é uma baita de uma referência para você poder começar a simular algumas situações, porque antes você simulava como? Simulava no papel e na caneta. No máximo um sketch ali num programa, alguma coisa assim. Hoje você já tem a IA
para você poder prever algumas situações, né, relacionadas àqueles projetos que você quer implantar. Você ainda enfrenta um pouco de dificuldade em empresas um pouco menores, até pela questão de orçamento. Você precisa ter um software melhor, você precisa ter equipes, né? Às vezes você vai começar do zero, né? Sem pessoas com conhecimento. A tua equipe que você vai precisar fazer a gestão e o gerenciamento, como foi o caso dessa última passagem que eu tive, as pessoas elas não tinham o conhecimento da logística 4.0, de como fazer o atendimento da forma correta e como fazer o atendimento de forma única, sem ter retrabalho, sem ter isso. Então você tem que ter essa forma, você tem que desenvolver uma metodologia muito bem entendível, porque hoje se você for começar a explanar as ferramentas do Lean, eu vou pegar lá um SWOT. Quem pega a primeira vez não entende, não sabe como aplicar. Puxa, mas como que eu vou colocar isso no meu dia a dia? E você pode ver que eu hoje aplico o SWOT em planejamento estratégico. Antes de você começar, às vezes um planejamento até um pouco mais extenso, o SWOT é uma das primeiras ferramentas que você vai fazer, para você entender quais os teus riscos e as tuas oportunidades. De uma forma mais objetiva, né? Claro, você não tem retrabalho. E mesmo se você tiver lá no futuro, é muito pouco. Muito pouco ajuste que você vai fazer. Sim. Sabe que você trouxe a questão da indústria 4.0, logística 4.0, né? A própria inteligência artificial tomando conta aí de todos os assuntos, praticamente, do planeta, né? Isso. De todos os assuntos sociais, empresariais, enfim. Eu sempre comento aqui, né, com o pessoal que vem para a gente bater papo, e que se fala muito da questão da digitalização, virou uma obsessão, né, para os gestores. Os gestores estão obcecados pela digitalização, pela automatização, pela tecnologia, mas, assim, eu sempre comento, assim, que muitas empresas querem ter tudo isso, embarcar tudo isso nos seus processos, nas suas operações, mas ainda não estão preparadas com o básico, né? Daí elas acabam automatizando a bagunça, né? Vou trazer a automação aqui para essa linha, mas essa linha não tem nenhum trabalho padronizado. Como é que vai colocar uma automação? Eu quero trazer digitalização dos meus processos, mas não entende, não foi feito nem ainda um mapeamento do fluxo de valor desses processos para poder organizá-los e aí sim fazer uma automatização desses processos. Eu brinco isso, né? Que muitas empresas querem automatizar a bagunça para ver se fica mais facilitado e aí não vem resultado. Aí fala que a tecnologia não funcionou, que não era bem aquilo que esperava, não deu o resultado que era previsto, mas que não foi. Eu sempre digo que essa empresa não fez o trabalho básico, né? O trabalho, a lição de casa, que é utilizar as ferramentas do Lean para poder melhorar, implementar um Kanban, que é uma coisa que não demanda investimento nenhum. Zero. Né? Fazer um Kaizen, que não demanda investimento nenhum, pois as pessoas já estão ali, o processo já está ali, a linha, a área onde vai ser realizado um Kaizen já existe, não precisa investir nada, é só realmente executar o próprio Kaizen. E do teu ponto de vista, assim, nós defendemos isso, o que você tem visto nas empresas, né? E o teu ponto de vista também como especialista em melhoria contínua, essa obsessão pela tecnologia sem antes fazer a lição de casa, que é implementar a gestão e operação enxuta. A gente sabe que hoje isso é um caminho sem volta, né? A gente, há 2 anos atrás, você via lá um gráfico de IA, chegava a ser... eu dava risada às vezes, porque era engraçado às vezes, né? Até pela qualidade e tudo mais. Hoje em dia você não sabe distinguir o que é um vídeo real e o que é um vídeo de IA. Tamanha a expansão que teve em pouquíssimo tempo. E acho que até foi bem pertinente essa tua colocação, porque eu acredito que hoje 70% das empresas, e esse é um número meio grande mesmo, na minha percepção, eu acredito que pelo menos 70% das empresas buscam isso, resolver os problemas aplicando ferramentas que elas ainda não têm o conhecimento, ou que ainda não têm a maturidade suficiente para fazer a aplicação daquilo, que é o quê? Fazer o feijão com arroz primeiro. Quando a gente fala cortar a grama alta, né? Exato, você precisa, mas eu tô com problema de entrega nos meus clientes, vou citar um exemplo, mas você tem uma cadeia de processos antes daquela entrega efetiva, que como você falou, você não pode, eu vou colocar lá um software de gestão das entregas, mas você tem a tua produção toda bagunçada, desde a tua cadeia de fornecedores.
entendeu? Você recebe com atraso, você não tem um processo definido de recebimento daqueles materiais, a tua área de produção, a tua área mesmo, efetivamente, de manufatura, tem muitos desvios, tem muito refugo, tem muito retrabalho, e tudo isso é o quê? É dinheiro perdido. Se você tem um time de produção de X peças por hora, ou por dia, ou por ciclo, se você está tendo um percentual 15, 20% de desvio daquela tua produção, aquele teu material ele vai refugar, vai virar lixo, né? Você vai ter que vender depois aquilo ali por um preço que é uma parcela daquilo que você pagou para reciclar ou né, reaproveitar, ou você vai ter que retrabalhar. Isso tudo custa tempo, e tempo se traduz em desperdício de valores, de custo. Então, assim, primeiro você tem que, acima de tudo, a tua lição de casa está feita, a tua produção hoje, existe problema? Existe, mas ela está fluindo da forma que tem que ser, você está fazendo com que a tua gestão interna está funcionando, e eu já vi muitas empresas com ISO 9001 bagunçadas. Porque o que acontece? Elas acham que aquele certificado vai garantir o mercado, mas não é assim que acontece. Elas obtêm o certificado, fica lá 3, 4, 5, 6 meses sem dar a atenção devida aos processos, a toda a parte de auditorias e tudo que precisa ser feito para garantir a qualidade do teu serviço ou do teu produto. E isso em um universo geral, aplicando ou não ferramentas de Lean, do Six Sigma. Como eu falei, as empresas elas têm muito disso de conseguir o certificado, claro que não é uma forma generalizada, mas muitas ainda existem, e depois acabam meio que deixando de lado. A maioria, viu? Eu conheço dezenas, centenas. E só vai realmente dar atenção quando tiver lá 30 dias antes da auditoria. Aí vira aquela correria, precisa atualizar treinamento. Aí é sábado, domingo, sim, até 9, 10 horas da noite. E daí o que acontece? Você espanca o teu colaborador fica cansado e depois ele vai falar assim, poxa, mas eu não era isso que eu queria, e vai procurar outro mercado. Então, assim, tem muita empresa, muita oportunidade para realmente fazer a aplicação da forma correta. Só que hoje a gente vive contra o relógio. E acho que no meu ponto de vista, e eu acredito muito nisso, porque pelo que eu tenho vivenciado, comercial e operação. Os dois, eles têm que conversar, têm que trabalhar junto, porém o comercial vende uma situação e a operação às vezes não consegue entregar. Falta de planejamento? Pode ser. Falta de conhecimento de mercado? Também pode ser. Então você tem que ter ferramentas para você cercear todo esse tipo de problema antecipadamente. Como que você vai fazer isso? Tendo profissionais capacitados, tendo pessoas engajadas, tendo conhecimento daquilo que você vai estar fazendo e aplicando. Porque o tempo, depois que você passou daquele período, existem muitas sazonalidades no nosso mercado que a gente sabe muito bem como que funciona. Então, assim, o tempo que a gente desprende hoje para uma ação, ele tem que ser muito bem gasto para aquela ação. Porque senão você vai gerar um monte de problemas para o futuro e que isso vai se traduzir em perda de ações de mercado, você vai se traduzir em perda de clientes, e isso acontece muito. Você perder clientes por recorrentes problemas que eles estão te apontando, a tua própria operação te aponta, departamentos da qualidade que estão dentro das empresas atuando, em alguns casos, de uma forma de sobrevivência, porque eles precisam entregar um resultado e não conseguem, porque entraram já dentro do ciclo que eu chamo do PDCA infinito, que você nunca consegue terminar um projeto. Então, existem inúmeros fatores hoje que acabam impactando no resultado final, seja produto ou serviço. E só consegue se destacar realmente hoje no mercado quem entendeu isso, né? Às vezes um profissional, um especialista em processos, ele é um profissional às vezes caro em questão de custos, em questão de pagamentos e tudo mais, mas ele é um profissional que ele efetivamente traz resultado, porque ele tem o conhecimento, ele detém esse conhecimento lá de uma maneira universal, né, para você poder tratar. E eu não trabalhei só em operações, eu trabalhei dentro de RH, eu trabalhei dentro de
dentro da parte financeira mesmo, controladoria. Então, assim, isso te expande um leque de conhecimento gigantesco para você começar a identificar possíveis problemas dentro do teu planejamento estratégico também. Quando você faz uma análise departamental, você vai encontrar inúmeros problemas. São centenas. Pessoas desmotivadas, trabalhando contra o tempo, com inúmeros problemas de atraso, enfim, são muitos pontos assim a se citarem. E você tem que começar a trabalhar caso a caso. E aquilo ali, em um determinado ponto, ele vai estar ligado a todos os outros problemas. Por que eu estou com um turnover alto? Um exemplo. Porque eu estou com um problema de os meus colaboradores lá, eles estão reclamando muito por questões de benefícios, um exemplo. Isso gera um turnover. Claro, isso é só a consequência, mas isso gera um turnover muito grande. E daí você começa a fazer o inverso, você começa a fazer a investigação daqueles problemas. E aquilo ali vai te gerar inúmeros outros problemas, outros porquês para você começar a tratar. Isso vai começar a se ramificar de uma forma muito grande. Tem muitas empresas que desistem. Poxa, mas isso aqui não vou conseguir trabalhar isso agora, vou deixar. E daí aquilo vai começando a se perpetuar. Entra gestor, entra colaborador, sai colaborador, e aquilo vai se arrastando por um determinado ponto. Até o momento que realmente precisa fazer uma mudança, precisa fazer uma alteração de cultura para aquilo. Só que daí, em alguns casos, chega a ser até tarde demais, porque daí a empresa já está queimada no mercado, o nome da empresa já está meio que difundido, não vá trabalhar naquele local, porque tem isso, tem aquilo. Isso, infelizmente, a gente tem hoje. No episódio anterior, a gente falou exatamente sobre isso. Nós falamos sobre o quanto as empresas manterem seus profissionais capacitados continuamente vai ajudar no engajamento, porque pessoas capacitadas, desenvolvidas e treinadas vão se engajar mais, porque elas vão se sentir mais seguras para executar a sua tarefa. Sendo mais segura para executar a sua tarefa, vai fazer essa tarefa melhor, Perfeito. Com melhor qualidade. Nós falamos exatamente sobre isso. E aí você comentou, é caro ter um profissional especialista em processos. Mas será que é caro? Vou dar um exemplo para você. Recentemente a gente recebeu, a gente sempre recebe nossos alunos aqui, principalmente esses que terminam a certificação e vêm contar o case aqui. Nós tivemos um dos nossos alunos, de Black Belt, inclusive, que na certificação do projeto dele, o saving foi de 1,9 milhões, 2 milhões de ganho para resolver o problema utilizando a metodologia do Six Sigma durante o processo de certificação. Só que esse problema dessa empresa era um problema que estava instalado há 20 anos, fazia 20 anos que a empresa sofria com esse problema, e todos os anos perdia em média 2 milhões de reais devido a não conseguir resolver esse problema específico num parafuso, para você ter noção. Uma torneira aberta. E aí, então vamos fazer o cálculo. Essa empresa perdeu 40 milhões, porque se são 20 anos, todo ano ela perdia 2 milhões. Fora as correções durante esse período, né? Fora correções, assim, em relação à inflação e tudo mais. Então, o Giovanni, por exemplo, ele esteve num dos nossos podcasts, ele não resolveu um problema de 2 milhões. Quando ele fez a formação dele. Ele resolveu um problema de 20 anos. Ele resolveu um problema de 20 anos, Sim. de mais de 40 milhões. Daí eu pergunto, esse profissional é caro? Então, tem mais um. Tem o Gustavo. O Gustavo, ele foi, no projeto de certificação dele, o saving foi de 3,8 milhões de reais apenas em ajustes nos custos de gestão de projeto. Nós estamos falando de quase 4 milhões em ajuste do custo de gestão de projeto. Aí eu te pergunto, esse profissional é caro? Não é caro. E até foi bom você ter citado esses exemplos, porque o CEO, o diretor, o proprietário da empresa, quem toma as decisões financeiras lá, ele vê o custo do momento. Ele não está pensando efetivamente nessa cadeia de custos que vem por trás de um desvio. Quando eu falo em um profissional ser caro, eu falo caro porque as pessoas que estão ali com o poder de decisão financeira, elas enxergam um número no final do mês para aquele colaborador ou para aquele profissional. Elas não enxergam aquilo que eles vão entrar na empresa ou na organização e vão mapear e vão realmente conseguir resolver os problemas.
E o quanto que esses problemas custam para a operação. Exato. Quanto aquilo já deu de custo, quanto aquilo já deu de despesa, quanto aquilo já deu de retrabalho, fora inúmeros outros problemas que vêm, que são demissões, que são novas contratações, que são projetos parados, perda de mercado, perda de clientes, enfim, a gente podia passar o resto do dia falando sobre isso. Só que, infelizmente, hoje, nesse momento, no nível que nós estamos hoje, as pessoas elas veem o valor da remuneração no momento, elas não veem a médio e longo prazo. E isso me chateia bastante, isso me deixa bastante decepcionado como profissional também, porque hoje nós entregamos resultados. Eu sou um profissional que é movido a resultado. E eu tenho inúmeros casos, inúmeros cases de extremo sucesso, no qual pequenas análises, seja em resultado efetivo financeiro mesmo, de dinheiro que deixou de sair do caixa ou que retornou para o caixa da empresa, durante um mês, 6 meses, um ano, assim, por pequenas ações, como você comentou antes. Eu tenho um caso de uma passagem que eu tive numa empresa em Curitiba, que ela tinha um faturamento estagnado de 720 mil mês. Pequenas ações sistêmicas dentro do sistema e ajustes na parte operacional e dos clientes, em 6 a 7 meses a empresa começou a decolar e estava faturando mais de 3 milhões por mês. Sim. Então isso somado ao final de um ano, 2, 3, e depois consolidando tudo aquilo, né, fortalecendo todas aquelas ações, aquilo é ladeira acima. Você vai ir ladeira acima e depois sim, daí você consegue aos poucos ir ajustando mais algumas outras coisas que começam a fazer sentido você começar a visualizar aqueles outros pontos que lá atrás, lá no começo, você nem sonhava que aquilo poderia te trazer um problema. Sim, você falou que você fica decepcionado, né? Nós também, por exemplo, que trabalhamos com a disseminação, democratização de conhecimentos como esses, que a gente ensina e implementa nas nossas consultorias, também é muito frustrante, né? Porque às vezes, por exemplo, às vezes eu estou na mesa de negociação com o dono de uma indústria, dono de uma empresa, ou com o diretor de operações de uma companhia, e o orçamento para a execução daquela consultoria, daquele programa de capacitação, tá caro. Não, a gente não tem orçamento para isso, não, nós não temos condições de fazer essa contratação agora, não existe orçamento. Só que essa empresa está perdendo milhões todos os anos. Os nossos projetos dão no mínimo 10 vezes de resultado, na média 30 vezes de resultado, e a empresa está olhando para aquele orçamento naquele momento, não temos orçamento para isso, mas em 6 meses o dinheiro do projeto inteiro vai estar pago, fora o que vai vir de resultado no final, né, do ciclo de um ano. E é muito frustrante. Eu falo assim, que os gestores, eles têm que acordar para a vida, literalmente acordar para a vida, porque ele está do outro lado da mesa querendo defender o orçamento da empresa e não permitindo que uma melhoria seja feita, com um projeto que tem métodos comprovados seja executado, pensando não tem orçamento para pagar por esse projeto, e a empresa esvaindo em desperdícios, em custos elevados, improdutividade, retrabalho, problemas com qualidade, ineficiência logística, ineficiência comercial, turnover, absenteísmo. A empresa está esvaindo em cada área disso. Exatamente. E eles não conseguem entender, poxa vida, é um método comprovado, tem milhares de cases. Só lá no nosso YouTube tem mais de 500 vídeos de projetos, de depoimentos, que fala que a metodologia funcionou tanto para a carreira do profissional quanto para a empresa que decidiu tomou a decisão Sim. de que a gestão e operação enxuta não é uma opção mais nas empresas. A competitividade de mercado, ela está acirrada em todos os setores. Em todos os setores do mercado, seja na saúde, na indústria, na logística, serviços, no agronegócio. O mercado está tão saturado que a competitividade hoje ela é definida por centavos dentro de uma negociação. Exato, porque hoje, por exemplo, eu citando de novo a questão ali das normas e certificações, hoje qualquer empresa pequena detém lá uma ISO 9001, 14001, 50.001 de gestão energética, né? Enfim, são milhares de empresas que detêm certificações. Mas o que efetivamente você entrega de diferencial? O que a empresa tem de diferencial para ser contratada? Porque o resultado, o produto são
A competição é vasta, como você falou. Existem empresas ali que têm 10, 15, 20, 30, 50, 100 empresas que produzem o mesmo produto. Mas qual que é o diferencial? Preço não é mais um diferencial. Porque você pode estar enxugando lá dentro para entregar um produto um pouco mais rentável para o teu fornecedor ou para o teu cliente. Mas, efetivamente, dentro do teu processo, qual que é o teu diferencial? Porque hoje você não adianta você só ter um departamento da qualidade e que, infelizmente, eu vejo que tem muitas empresas, muitas organizações que veem isso como um custo, não como um departamento que vai trazer controle seja controle de processo efetivo ou um departamento que vai trazer um benefício futuro, né, para entregar realmente qualidade. Não é só você estar lá com a pranchetinha na mão vendo se está certo ou está errado. É realmente você se aprofundar, ser especialista naquilo que você faz, né? É por isso que eu falei, hoje eu fico um pouco chateado, né, nessa visão, porque as pessoas hoje elas estão vendo apenas o custo momentâneo, e ela não está percebendo que aquilo ali está sangrando há anos, e vai continuar daquela mesma forma, se perpetuando até... Sim, né? E muitas fazem os treinamentos que são obrigatórios, né? A empresa, assim, quantas empresas você já não conhece? Quando fazem. É muito comum, às vezes, alguma empresa nos procurar desesperados, olha, precisam para a semana que vem atualizar esses treinamentos, porque vai ter a auditoria de um cliente nosso que vai vir aqui, que ele nos audita 2 vezes ao ano, e a gente está atrasado com os treinamentos, precisamos que seja urgente. Esse desespero que fica dentro da empresa, né, por falta de não ter um plano de capacitação continuada, não só para manter certificações, mas para manter a empresa competitiva e eficiente. Para você ter ideia, a gente está falando sobre custos, custos de desperdício e tudo mais, essa mentalidade, né, dos gestores em relação a ser resistente a manter programas claros e concretos de capacitação, geram um turnover, e hoje em dia as empresas estão com sérios problemas de contratação, porque não é só o problema de contratar. Esses dias atrás eu entrevistei aqui um diretor de operações e ele falou, não, nosso problema não é contratar profissionais qualificados. A gente enfrenta na indústria o problema de contratar profissionais, qualificados ou não. E às vezes a gente pega os que não estão qualificados, porque os qualificados a gente não está conseguindo... Para moldar dentro da cultura. Isso. Mas aí a empresa traz um profissional desse para dentro da empresa e não prioriza a capacitação continuada, que inclusive ajuda a fazer contenção de turnover. Olha esse dado aqui que eu vou falar para você. O Instituto Gartner publicou que 53% dos colaboradores que pedem desligamento é por falta de perspectiva de desenvolvimento e apoio para se capacitarem. E o LinkedIn também colocou uma pesquisa, né, no LinkedIn Learning, que os funcionários dizem que o treinamento dá propósito para o trabalho e se sentem mais seguros e capazes para realizarem as suas tarefas. Coisa básica, né? Básica. Feijão com arroz. Como a gente comentou antes, é o alicerce, é a base. O Brasil, é um povo extremamente inteligente, sabe? Só que a gente está atrasado em algumas situações culturais mesmo. A gente sempre deixa para depois. E não pode mais ser assim. Se você analisar a fundo esse fato de cultura, em questões de visão de futuro, você pega um exemplo ali dos países da Ásia, China. A China hoje, que não tem nem o que discutir, uma potência e que não vai, isso só tende a ficar cada vez mais forte. O Japão, países entre meio ali, essas duas vertentes, Coreia do Sul também, as crianças na escola, elas já vêm com essa metodologia de treinamento, treinar, eles já treinam colaboradores desde pequeno, praticamente. Eu vejo, eu sempre tô ligado no LinkedIn e acompanho várias páginas ali relacionadas a multinacionais e tudo. Então, assim, ações para treinamento de filhos de colaboradores para formar futuros colaboradores, sabe? Desde 9, 10, 12 anos já estão em oficinas mecânicas fazendo treinamento, entendendo como que funciona a sistemática de trabalho, o que o pai e a mãe faz no dia a dia, entendeu? Já treinando, já conseguindo se capacitar para que no momento oportuno, ele já esteja pronto. E naquele dado momento, ele começa
aprender cada vez mais dentro da empresa, dentro da organização. A gente fala em IA, e a IA só começou agora. Né? Ela começou a se difundir agora e cada vez vai ficar, daqui 2 anos, 3 anos, a gente vai ter assim um boom relacionado a esse tema gigantesco. E ela não vai substituir profissional bom, não, Não tá? vai, porque alguém vai ter que programar essa IA. Exato. E outra coisa, para mim é onde vai se diferenciar, né? Como dizem aí, os homens dos meninos dentro do mercado de trabalho. Porque eu entendo e vejo muita gente falando sobre isso, que ela não vai eliminar o ser humano definitivamente, mas vai eliminar o ser humano, né? O profissional medíocre, mediano. O profissional que não entrega resultado, que não é polivalente, que não é multifuncional. É um momento onde simplesmente assim, o que não vai agregar de diferencial a IA pode resolver dentro da empresa, né? A estratégia de captação vai ser trazer os profissionais fora da curva, né? Exato, e está muito, muito ligado ao que a gente falou antes. Você quer sistematizar um processo, sendo que a tua casa está uma bagunça. Então, primeiro você tem que acertar aquilo, para depois você pensar numa melhoria. Fortaleça o seu processo, fortaleça os seus colaboradores, fortaleça o seu time, né? Dê engajamento, dê todas as ferramentas necessárias para que o time consiga trazer o resultado. Isso vai ser consequência. O resultado é consequência. Quando você tem pessoas comprometidas, engajadas, com o conhecimento necessário, e o conhecimento nunca é demais. Nunca. Eu tenho hoje 43 anos e continuo lendo, continuo me aperfeiçoando, continuo fazendo especializações, porque a gente está vivendo um ciclo hoje de muita volatilidade em todos os aspectos. Então, se você tem uma especialização hoje, daqui 1 ano, aquilo que você fez como era uma novidade há 1 ano atrás, daqui 1 ano para frente não vai ser mais. É uma caixinha de ferramentas que algumas delas você nem vai ocupar mais, né? Não vai. Você está se especializando, às vezes, para aquele momento. E você tem que estar em uma contínua melhoria. A gente sempre fala disso. Como eu sempre gosto, inclusive eu falo para o meu filho fez 13 anos agora, e ele está começando a pensar o que ele vai ser no futuro. E eu sempre falo para ele, estude, se especialize, mas não fique preso apenas a um ponto em específico. Sempre tenha várias cartas na manga para que você consiga realmente saber qual o caminho melhor naquele momento para você seguir. Eu sempre falo para ele que o Lean, inclusive ele leu, eu tenho vários livros de Lean lá, ele se interessou bastante em um livro de Lean, que é a grande virada de chave. Ele sentiu assim bem motivado, e eu falei, poxa, tudo isso que você leu no livro é aplicado na tua vida, no teu dia a dia, quando você vai para a escola, quando você faz as tuas tarefas, quando você se aprofunda no tema, né, dos modelos de negócio e tudo mais, você consegue enxergar, e a tua mente começa a trabalhar a seu favor, e você vê que aquilo tudo que você está aprendendo, que você está lendo, que você está aplicando, que você está vendo o resultado, tudo aquilo é aplicável para a vida mesmo, sabe? Pro dia a dia, seja no trabalho ou seja em casa. E isso tudo que você tem, que nós temos hoje, o que a gente vive hoje, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai ter que estar muito melhor, mais capacitado, antenado a todas as situações que vêm acontecendo. Como eu falei ali, países da Ásia, eles estão há 20 anos luz na frente aqui do Brasil, relacionado à tecnologia. Porque eles vêm lá da década de 70, 80, trabalhando tudo isso para um futuro começar a ter resultado. O resultado que eles planejaram, eles estão obtendo agora, né? E quem no mercado hoje, voltando para a questão das empresas, quem não entender esse ponto, esse gatilho que precisa ter dentro da cultura da empresa, vai ficar para trás. Em um determinado ponto vai ficar para trás e vai se sobressair realmente as empresas e os profissionais que entenderem isso. Sim. A competitividade está aí, não é só para as pessoas, para as empresas e vice-versa. E um depende do outro, né? Com certeza. As empresas precisam dos profissionais, os profissionais precisam da empresa, e ambos precisam pensar que a melhoria contínua, ela começa nas pessoas para que elas possam executar isso no negócio. Justamente. Eu sempre costumo falar que, claro, ninguém sabe tudo e nunca vai saber tudo. Isso é um constante aprendizado. Dia a dia você aprende. Eu sou um gestor de pessoas. E pessoas trazem resultados.
Você pode ter o teu processo mais robusto do mundo. Pode ser aquele processo sem falhas, infalível mesmo. Mas se as pessoas não estiverem treinadas, motivadas e engajadas, não vai fluir, não vai acontecer e você vai ficar estagnado. Então, faça a gestão das pessoas para que as pessoas trazem resultados. Problemas vamos ter. Sim. Então, você tem que ter ferramentas para poder cercar isso e tratar isso. Sim, e vamos buscar essas ferramentas no Lean, no Six Sigma, porque a gente tem resultados mega comprovados, né? Com certeza, eu sou prova viva disso. Que bom, olha só, nós estamos aqui no final do nosso podcast, quero te agradecer pela tua contribuição para a comunidade da melhoria contínua, esses esclarecimentos sobre a sua vivência, sobre, né, como isso se aplica na prática, não só na vida dos profissionais, mas também do resultado das empresas. Também, né, foi um episódio de alerta aos gestores, né, para realmente se encorajarem a promover resultados de uma forma efetiva sem medo, né, de buscar os recursos necessários. Muito obrigado pela tua participação, desejo muito sucesso na sua carreira. Eu que agradeço. Obrigado. E a vocês, eu agradeço por ter ficado com a gente até o final desse podcast e eu te vejo na próxima semana.